Evangelho de João, capítulo 1. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: "Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra." Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era, e João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. "Eu não sou o Messias." Eles o pressionaram. "Quem é você então? Elias?" "Não sou." "O profeta?" "Não." Exasperados, perguntaram: "Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa, a seu respeito." "Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou." Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala." Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: "Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um para que pudessem ter um novo começo com Deus." João fortaleceu seu testemunho dizendo: "Vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse:
Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias! Isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: O vinho está acabando. Jesus respondeu: Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda. Não me apresse. Mesmo assim, ela orientou os empregados: Façam exatamente o que ele disser. Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: Encham os potes de água. E eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias. Disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galiléia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo.
o gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. João, capítulo 3. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez? E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto: um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto. De fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber,
uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. João respondeu: É impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, um noivo, e o amigo do noivo, seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisto. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final. João, capítulo 4. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: Poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: O Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse:
Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: Vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite. Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: Não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: Venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, come. Não vais comer? Mas ele respondeu: Tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: Quem te trouxe comida? Jesus explicou: A comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo da colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo, e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: Nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia. Ele sabia por experiência própria que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galileia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galileia, lugar onde havia transformado a água em vinho.
Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galiléia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho que estava quase morrendo. Jesus declarou: "Vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre." Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: "Vá para casa. Seu filho está vivo." O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia. Seu filho está vivo! Ele lhes perguntou a que horas seu filho começara a se sentir melhor. Eles disseram: A febre baixou ontem, por volta da 1h da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: "Seu filho está vivo." Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos os de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galiléia. João, capítulo 5. Tempos depois, houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: É sábado. Você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei. Ele respondeu: O homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse: pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram: Quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: Você está com ótima aparência. Está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se: Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade. Pois assim como o pai levanta os mortos e cria a vida, assim também o filho faz. O filho dá vida a quem quiser. Nem ele nem o pai rejeitam ninguém. O pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar, de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho desonra o pai, pois foi decisão do pai pôr o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o Pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou, quero dizer, agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e ao ouvi-la viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele conferiu ao Filho vida nele mesmo. E por ser ele o Filho do homem,
O Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo o que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos. Está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo um caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independente me confirma. O testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já ouviram e ouviram João. E ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo, para que vocês sejam salvos. João foi uma tocha, e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que faço supera em muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar. E enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma. Só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras, porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês. E vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria, sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus, se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus. Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? João, capítulo 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: "Onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente?" Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes, mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde." Jesus disse: "Façam o povo se assentar." A grama verde formava um belo tapete natural, e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: "Ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado." Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: Este com certeza é o profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazê-lo rei.
Por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem. Não fiquem com medo. Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam um pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram: Muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram: Dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto, e as Escrituras dizem, ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: O real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram: Então, queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade: toda a tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer: que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz, e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato dele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse: Não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram: eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram.
Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: É um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: Ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou: Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então, Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando para trair. João, capítulo 7. Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galileia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima a outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram: Por que você não vai para a festa, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz? Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido num canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu: Não me pressionem. Minha hora não chegou. É a hora de vocês. Aliás, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou. Ele disse isso e ficou na Galileia. Só que mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi. Mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos: Onde está aquele homem? Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam: Ele é um homem bom. Outros contestavam: Nada disso! Ele engana o povo! Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus.
Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo. Estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: Não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade, pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar. Mas quem quer honrar aquele que o enviou, apega-se aos fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então por que estão tentando me matar? A multidão protestou. Você está louco? Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio. Jesus reagiu. Fiz um milagre meses atrás, e vocês estão todos preocupados, imaginando o que estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem, operando parte do seu corpo, mesmo num sábado. Fazem isso para preservar um item da lei de Moisés. Então, por que estão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos. Usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto. Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram: Esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem ele aí, dizendo o que quer diante de todos, e ninguém o detém. Será que os líderes pensam que ele é de fato o Messias? Nós sabemos de onde ele veio, mas no caso do Messias, ninguém sabe de onde ele virá. Então Jesus, que estava ensinando no templo, gritou para eles: Vocês pensam que me conhecem e que sabem de onde eu vim? Mas minha origem não é essa. Não estou nesta missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou, e vocês não o conhecem. Venho da parte dele. É por isso que o conheço. Ele me enviou aqui. Eles procuravam ocasião para prendê-lo, mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam: Será que quando o Messias vier, vai apresentar provas superiores ou mais convincentes que essas? Os fariseus, alarmados com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou dizendo: Vou ficar pouco tempo com vocês. Depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. E para onde vou, vocês não podem ir. Os judeus perguntaram uns aos outros: Para onde será que ele vai, que não poderemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar? E com para onde vou, vocês não podem ir? No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Os que ouviram essas palavras comentavam: Este deve ser o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Outros ainda argumentavam: O Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As Escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi e de Belém, a cidade de Davi? Então houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus que os questionaram: Por que vocês não o prenderam? Os guardas responderam: Vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Os fariseus retrucaram: Vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha? Não percebem que nenhum líder do povo creu nele? Não veem que nenhum fariseu?
É só essa multidão ignorante, que não sabe nada da lei de Deus, que é enganada por ele e acaba condenada. Nicodemos, o homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes e fariseu, interferiu. A lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo? Mas eles o interromperam. Você também está a favor do Galileu? Examine as evidências. Veja se já surgiu algum profeta da Galileia. A reunião terminou e todos foram para casa. João, capítulo 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés na lei ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Mais uma vez, Jesus discursou para o povo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: Vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra. Mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de 2 testemunhas. E é o que vocês têm, minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: Onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu: Vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: Estou partindo, e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntavam: Será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: Vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: Vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Eles perguntaram: Então quem é você? Jesus respondeu: O que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos,
Nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou. Que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram. Mas somos descendentes de Abraão? Nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu, declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do pai de vocês. Eles ficaram indignados. Nosso pai é Abraão! Jesus contestou. Se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês, tentando me matar, um homem que fala a verdade que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram, não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo o que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio, e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa, e enche o mundo com mentiras. Então eu chego, declaro toda a verdade, e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa, ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram, faz sentido. Estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Jesus reagiu. Não sou louco. Apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui, e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus o interromperam. Agora temos certeza de que você é louco, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo, se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte. Você, por acaso, é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse, se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, a que me pôs neste tempo em lugar de glória, vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu por falsa modéstia dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês.
Mas eu sei, e estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam. Você não tem nem 50 anos e Abraão